Alerta. E São Paulo fecha 4 parques como precaução contra a febre amarela. Começa o Fórum Econômico de Davos com críticas a medidas que limitam transações comerciais entre os países. A influência da Rússia na eleição americana. Até o chefe do Departamento de Justiça de Donald Trump prestou depoimento. Porto Alegre, no centro das atenções da política. O julgamento de impacto na eleição presidencial. A queda do Globocop no Recife deixa 2 companheiros mortos e 1 ferido. O Jornal Nacional está começando. 4 parques de São Paulo fecharam as portas por causa da morte de um macaco por febre amarela. E a prefeitura começou a distribuir senhas para vacinação fracionada contra a doença. Dona Natalina! De casa em casa, os agentes de saúde entregam as senhas, com um número e a data da vacinação na periferia de São Paulo. Você, seu esposo e os 2 filhos. A distribuição começou hoje para quem está cadastrado no programa Saúde da Família e vai receber a dose fracionada da vacina contra a febre amarela a partir de quinta-feira. Eu diria, tenham tranquilidade, São Paulo não tem ainda a doença, nós não tivemos nenhum caso até esse momento no município de São Paulo. Confie nas autoridades e nos técnicos que tudo que foi feito até agora foi eficiente no sentido de controlar a doença. O objetivo é imunizar a população de áreas de risco e reduzir a corrida aos postos, que tem provocado filas gigantescas e confusão. O estado de São Paulo pretende vacinar na campanha 9 milhões de pessoas. Dos 20 distritos da capital paulista que vão participar, 4 foram incluídos depois de uma notícia divulgada hoje. Na zona sul de São Paulo, quem veio hoje ao maior zoológico do país encontrou os portões fechados e aquele aviso. As autoridades de saúde descobriram que o vírus da febre amarela está circulando por aqui. Exames revelaram que o macaco bugio, que foi encontrado morto no último dia 10, tinha a doença. Para não terem o mesmo destino, os macacos do zoológico tiveram de mudar a rotina. 165 animais, entre eles macacos prego, orangotangos e chimpanzés, começaram a ser transferidos para ambientes com telas de proteção. Essa é a única medida possível, segundo os veterinários, porque os bichos não podem ser vacinados. A gente vai ter que ter um cuidado de diminuir os riscos da transmissão para os nossos animais, em cativeiro, para evitar o ciclo de contaminação, que no caso o contato do mosquito com os nossos primatas. O macaco que morreu não era do zoo. Vivia livre nas árvores do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, uma área verde onde outros 4 macacos foram encontrados mortos de dezembro para cá. 2 não tinham o vírus da febre amarela. Os exames dos outros 2 ainda não foram divulgados. Na área fechada à visitação em pleno mês de férias estão também o Jardim Botânico e o Zoo Safari, 2 importantes atrações turísticas de São Paulo. Em Belo Horizonte, a prefeitura fechou 2 parques hoje. Na região metropolitana, o Instituto Inhotim, um dos maiores centros de arte contemporânea do mundo, começou a exigir comprovante de vacinação dos visitantes. Não há caso de febre amarela no Inhotim, mas o local fica numa área rural, onde vários casos da doença foram registrados. O Ministério da Saúde reafirma que no momento não há risco de febre amarela na área urbana. O último caso registrado no país foi há mais de 70 anos, em 1942. E lembra que só deve tomar a vacina quem precisa. Não há risco de contaminação urbana por todos os relatórios e pelos protocolos que nós estamos seguindo. Portanto, chamamos só as pessoas que estão em áreas próximas à circulação do vírus. É sempre bom lembrar que o macaco não transmite febre amarela. O macaco, aliás, é importantíssimo porque ele sinaliza quando o vírus está circulando numa determinada área. Isso aí. Vamos ver a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil? Vamos lá para São Paulo conversar com a Maju. Oi, Maju, boa noite. Qual é o destaque para amanhã? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, o destaque é o seguinte, o perigo continua morando lá na região sul, ainda aqui principalmente no oeste do Rio Grande do Sul, que deve se concentrar chuva intensa e volumosa. Também pudera, né? A engrenagem dessa chuva continua rodando por lá, baixa pressão levantando o ar e formando nuvens carregadas, umidade que vem da Amazônia aí também bombando na região e uma frente fria chega amanhã para reforçar esse caldeirão aí de instabilidade
instabilidade. É por isso que Porto Alegre deve acordar e dormir com a chuva aí nessa quarta-feira. O dia inteiro deve ficar molhado também lá na faixa norte da região nordeste. Pode chover bastante em Natal, em Fortaleza, em São Luís. Chuva que está na conta aí da ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical, que é o encontro dos chamados ventos alísios, que vem do hemisfério norte e do sul. Quando eles se encontram aí, eles levantam o ar e surgem as nuvens de chuva. E esse fenômeno pode ajudar a aumentar a chuva em parte do Nordeste nos próximos 3 meses. A previsão climática indica que deve chover 45% a mais do que o normal nessa faixa aqui em azul mais escuro, na faixa norte. Já nesta área aqui, esse azul intermediário, a gente tem chuva dentro da normalidade e no azul mais claro, chuva abaixo da média. Mas é bom lembrar que mesmo a chuva mais animadora prevista para o norte do Nordeste não deve ser suficiente não para recuperar os reservatórios. Dos 516 monitorados lá pela Agência Nacional de Águas, 325 estão com volume abaixo de 30%. Agora, no centro-oeste, em grande parte do norte e do sudeste, a previsão amanhã, Renata, é daquelas pancadas que chegam à tarde, são isoladas às vezes, mas podem ser bem fortes. E as temperaturas, Maju? Que ô calor, hein? Olha, é calorão, mas eu vou começar com as mais baixas do país amanhã, que estão concentradas lá em áreas da região Nordeste. Olha só, 28 graus em João Pessoa, 29 em Fortaleza, Manaus na região norte com 31 graus, chuva o dia todo nestas capitais, agora 32 em Brasília, 34 em São Paulo e 39 aí no Rio de Janeiro. Capitais fortes candidatas aquele dia com sol pela manhã, calorão à tarde, Renata, e pancadão aí entre a tarde e a noite. Até amanhã, Maju. Até amanhã. 3 pessoas vão responder pelo naufrágio que matou 19 pessoas na Bahia em agosto do ano passado. Segundo a Marinha, o engenheiro naval e o dono da empresa proprietária da lancha foram negligentes e o piloto foi considerado imprudente. A lancha fazia a travessia Mar Grande-Salvador quando virou. 120 pessoas estavam a bordo. O inquérito vai ser encaminhado ao Tribunal Marítimo, que não tem prazo para concluir o processo. Os indiciados têm 10 dias para apresentar a defesa prévia ao tribunal. A Polícia Civil, a Polícia Federal e a Força Aérea investigam a queda de um helicóptero que prestava serviço para a TV Globo no Recife hoje cedo. 2 pessoas morreram e uma terceira foi internada em estado grave. O tempo estava nublado e chovia. O helicóptero transmitia imagens ao vivo da orla do Recife. Às 5h50 da manhã, o Globocop saiu do hangar, que fica ao lado do aeroporto, e seguiu para a praia de Boa Viagem. Às 6h05, sobrevoava a praia do Pina. O Globocop estava se deslocando da orla do Recife em direção à Zona Norte, onde faria novas imagens para o telejornal Bom Dia Pernambuco, que estava no ar. Testemunhas contam que o piloto desviou desse bairro, Brasília Teimosa, um dos mais populosos do Recife, e seguiu em direção ao mar. Ele caiu bem perto da faixa de areia, a apenas 30 metros de distância, ali onde está aquela boia. Estas foram as últimas imagens que recebemos. Uma câmera de segurança registrou o momento da queda do Globocop. O helicóptero era do modelo Robinson R-44 e tinha uma câmera acoplada, controlada por um operador. Os moradores se assustaram com o barulho. Dona Sueli viu tudo da porta de casa. Os pedaços caíram do ar, na água. Porque ele estourou no ar, ele não estourou, não caiu não. Eu vi quando ele explodiu no ar. Moradores e pescadores retiraram os 3 ocupantes. Para não bater nas casas, ele jogou para o mar a aeronave. Eu acho que estava procurando algum lugar para pousar e não encontrou. 2 pessoas morreram na queda. O comandante Daniel Cavalcante Figueira Galvão, de 36 anos, e a controladora de tráfego da aeronáutica, a sargento Lia Maria Abreu de Souza, de 34 anos. O pai de Daniel diz que ele era um piloto experiente. Muito precavido, checava a aeronave toda vez que saía muito, mas infelizmente
Essas coisas não se explicam. O operador de transmissão Miguel Pontes, de 21 anos, foi submetido a uma cirurgia e está internado em estado grave. O pai dele, o piloto Wagner Monteiro, é um dos sócios da empresa Elisai, dona do helicóptero que prestava serviços para a TV Globo Recife há 15 anos sem nenhum acidente. O Globocop tinha passado pela inspeção anual de manutenção há uma semana. Eu, particularmente, ontem voei o dia inteiro nesse helicóptero. Realmente é lamentável que isso aconteça, né? A aeronáutica e o corpo de bombeiros esperaram a maré baixar para começar a remover o helicóptero da água. Pedaços da fuselagem foram retirados do mar pela população e também vão ser levados para a investigação. O primeiro relatório da aeronáutica fica pronto em um mês. Em nome de todo o jornalismo da Globo, nós manifestamos o pesar com a perda do nosso parceiro, o comandante Daniel Galvão, e da controladora de tráfego Lia Mara de Souza. Estamos todos torcendo pela recuperação do Miguel Simões. A seguir, a investigação da influência de Moscou na eleição americana. Até o chefe do Departamento de Justiça prestou depoimento. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-secretário municipal de Obras do Rio, Alexandre Pinto. A acusação é de ter recebido 6 milhões de reais em propina em obras da Prefeitura na gestão de Eduardo Paes, do PMDB, e também de lavar e ocultar dinheiro no exterior. Ele tinha sido preso em agosto e conseguiu um habeas corpus, mas o Ministério Público pediu a prisão de novo porque, segundo os procuradores, Alexandre Pinto continuou cometendo crimes. A operação Mãos à Obra prendeu outras 5 pessoas no Rio e em São Paulo. A defesa de Alexandre Pinto declarou que não vê requisitos para prisão preventiva. O ex-prefeito Eduardo Paes não foi citado na operação. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou hoje o vice-líder do governo, o deputado Beto Mansur, do PRB, por sonegação do imposto de renda de 2003. Segundo a Procuradoria, a sonegação teria gerado prejuízo de quase R$800 mil aos cofres públicos. Raquel Dodge pede que Beto Mansur perca o mandato, seja condenado à prisão e ao pagamento de multa e juros. A denúncia foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. O deputado Beto Mansur disse que, desde que foi notificado pela Receita em 2003, tem recorrido contra o suposto débito e que ainda não há uma decisão sobre o assunto. Disse ainda que tem plena convicção de que será vitorioso porque paga os impostos com correção. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, recorreu da decisão da Justiça Americana que o condenou no mês passado por crimes de corrupção no caso FIFA. A defesa do ex-dirigente alegou que não ficou provado que Marim tenha se beneficiado de esquemas ilegais entre confederações de futebol e empresas de marketing esportivo. Marim está numa prisão nos Estados Unidos desde o dia 22 de dezembro. A sentença com o tempo da pena vai ser anunciada no dia 4 de abril. O Conselho de Administração da Caixa destituiu hoje 3 dos 4 vice-presidentes afastados. Os 8 conselheiros passaram um dia reunidos no prédio da Caixa. Reunião a portas fechadas e a primeira com o novo estatuto do banco que pode limitar as indicações políticas. A decisão foi anunciada em nota. A saída definitiva de 3 vice-presidentes afastados no último dia 17. Antônio Carlos Ferreira, vice-presidente corporativo. Deusdina dos Reis Pereira, vice-presidente de fundos de governo e loterias. E Roberto Derzier Santana, vice-presidente de governo. José Henrique Marques da Cruz, vice-presidente de clientes, negócios e transformação digital, foi mantido. Segundo a Caixa, uma investigação independente não constatou elementos suficientes para configurar sua responsabilidade. Os ex-vice-presidentes foram indicados por partidos políticos da base governista, como o PR, o PRB e o PMDB. Foram citados numa auditoria da Caixa que apontou riscos consideráveis ao banco por causa da interferência política deles. Em dezembro, a Procuradoria da República no Distrito Federal recomendou a troca de todos os 12 vice-presidentes da Caixa, por serem indicações políticas em funções técnicas e, em alguns casos, alvo de investigação. Primeiro, o governo rejeitou a recomendação. O presidente Michel Temer voltou atrás quando o Banco Central pediu o afastamento de 4 vices e o Ministério Público avisou que eventuais novos ilícitos cometidos pelos então vice-presidentes
poderiam gerar a responsabilidade civil do próprio presidente Temer. O Conselho decidiu que vai abrir um processo de seleção para todos os vice-presidentes. Processo que pode durar 1 ano, ou seja, a mudança seguindo os critérios do novo Estatuto do Banco pode acontecer só no próximo governo. E a Caixa não vai mais usar os 15 bilhões de reais do Fundo de Garantia para capitalizar o banco. Vai usar dividendos, parte do lucro e vender carteiras de crédito. Antônio Carlos Ferreira declarou que ainda está tentando entender os fundamentos para a exoneração dele e que confia na justiça. Roberto Derzia Santana disse que jamais cometeu qualquer ato irregular nos 35 anos de serviços prestados à Caixa. Deusdina dos Reis Pereira não retornou ao nosso contato. A investigação da possível influência da Rússia na eleição presidencial americana de 2016 obrigou o chefe do Departamento de Justiça do governo Trump a prestar depoimento. A notícia do interrogatório ocorrido na semana passada só foi divulgada hoje. O investigador especial, Robert Mueller, interrogou durante horas aquele que, em teoria, é o chefe dele. Mueller trabalha para o Departamento de Justiça que Jeff Sessions lidera. Mas, desde o início da investigação sobre a suposta colaboração da campanha de Donald Trump com a Rússia para influenciar as eleições, Sessions se afastou do caso. Justamente porque ele esteve presente em todos os episódios importantes sendo investigado. Durante a campanha, Sessions teve encontros com integrantes do governo russo. Mueller também avalia se Trump obstruiu a justiça ao demitir o então diretor do FBI, James Comey, que liderava a investigação sobre a Rússia. Jeff Sessions se envolveu diretamente nessa demissão. Como Sessions tem uma longa carreira como promotor, ele sabe que Robert Mueller não faz interrogatórios para se informar, e sim para confirmar fatos ou levantar contradições. Mas, se Sessions sabe as regras do jogo, há um outro envolvido que não sabe e pode se sair mal nas respostas. É o próprio presidente Trump, que Mueller também quer chamar a depor. Medidas protecionistas que impedem o livre comércio internacional estiveram hoje no centro dos debates do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. A neve finalmente parou e Davos amanheceu num outro clima. Na sessão de abertura, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, deu o tom. Não há dúvida de que estamos vivendo num mundo interconectado e em rápida transformação. Todos nós dependemos uns dos outros. O primeiro-ministro indiano disse que, além das mudanças climáticas e do terrorismo, o protecionismo está entre os maiores desafios do mundo. Parece que o oposto da globalização está acontecendo, afirmou Narendra Modi. Foi uma alfinetada no presidente americano, Donald Trump. Esta semana, ele anunciou a imposição de tarifas de importação sobre painéis solares e máquinas de lavar. Hoje, em Washington, Trump fez uma defesa das medidas. Disse que elas fazem parte da estratégia de trazer indústrias para os Estados Unidos e gerar empregos. Apesar de as autoridades locais terem proibido manifestações, alegando o caos provocado pela neve, esse grupo conseguiu romper o forte esquema de segurança para protestar contra o presidente americano. Enquanto líderes divergem sobre diferentes formas de lidar com a globalização, a preocupação do Brasil é com a própria imagem. É preciso reforçar a confiança na economia brasileira. Foi o que já começou a fazer hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, num encontro com investidores. O ano passado existia o interesse, como sempre, um país estava já começando a dar sinais de melhora e etc. Agora não, é uma situação onde se consolidou uma trajetória de recuperação, de crescimento. O maior desafio caberá ao presidente Michel Temer, que discursa amanhã no Fórum Econômico Mundial pela primeira vez. Há 4 anos, um presidente brasileiro não era ouvido em Davos. Ao chegar ao hotel onde está hospedado em Zurique, Temer se mostrou confiante. Nossa esperança aqui é que os investidores que aqui estejam, se interessem cada vez mais pelo Brasil e possam levar capitais para lá.
A seguir, Porto Alegre no centro das atenções da política. O TRF julga amanhã o recurso do ex-presidente Lula contra a condenação no caso do triplex de Guarujá. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar amanhã o recurso do ex-presidente Lula. E isso mudou a rotina de Porto Alegre. Desde cedo, manifestantes favoráveis ao ex-presidente Lula já se reuniam em frente à Assembleia Legislativa Gaúcha. A ex-presidente Dilma participou do ato. À tarde, mais uma manifestação, reunindo CUT, MST e movimentos populares. Muitos manifestantes chegaram de ônibus de outras cidades e vão ficar acampados em Porto Alegre. A Polícia Militar não divulgou o número de participantes, mas segundo os organizadores, eram mais de 70 mil pessoas. O ex-presidente Lula viajou de São Paulo para participar da manifestação. Eu não vou falar do meu processo. Não vou falar da justiça. Primeiro, porque eu tenho advogados competentes que já provaram minha inocência. Porque eu acredito que aqueles que vão votar deverão se ater aos autos do processo e não às convicções políticas de cada um. A cerca de 5 quilômetros dali, manifestantes contra o ex-presidente pediam a confirmação da sentença do juiz Sérgio Moro. Na véspera do julgamento do recurso, já está quase tudo preparado. Ao meio-dia de hoje, todo o quarteirão onde está o tribunal foi isolado. Ele fica no centro histórico da capital gaúcha, cercado por outros prédios públicos que tiveram expediente suspenso. Amanhã só entrarão no TRF4 pessoas credenciadas e funcionários diretamente ligados à sessão. São cerca de 250 jornalistas brasileiros e 43 correspondentes de 11 países, em 3 áreas destinadas à cobertura do julgamento. Autoridades poderão assistir à transmissão simultânea de uma sala na vice-presidência do tribunal. Do lado de fora, a segurança conta com cerca de 3.500 policiais militares, civis, rodoviários e agentes da Força Nacional. Policiamento reforçado também nos locais destinados aos manifestantes, tanto a favor quanto contra o ex-presidente Lula, que ficarão em áreas separadas da cidade. O julgamento do recurso de Lula vai ser feito pela 8ª turma, formada por 3 desembargadores federais. Ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. O presidente da turma, Leandro Paulsen, abre a sessão às 8h30 da manhã. Em seguida, o relator, desembargador João Pedro Gebran Neto, faz a leitura de um resumo do processo. Na sequência, o procurador do Ministério Público Federal, Maurício Gueron, responsável pela acusação, tem 30 minutos para falar. Depois, os advogados vão ter até 15 minutos cada um para defender os seus clientes. A partir daí, os desembargadores começam a votar. Primeiro, Gebran Neto, relator, depois Leandro Paulsen e, por último, Vitor Laus. Eles podem absolver o ex-presidente, manter a sentença do juiz Sérgio Moro, diminuir ou aumentar a pena de 9 anos e 6 meses de prisão. Além de Lula, os advogados de defesa recorreram contra a condenação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e do ex-diretor da área internacional da empreiteira, Agenor Franklin Magalhães Medeiros. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que foi absolvido em primeira instância, quer a retirada do nome no processo. Já o Ministério Público Federal, além de pedir o aumento da pena do ex-presidente Lula, recorreu contra as absolvições de 3 ex-executivos da OAS, Paulo Roberto Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ionamini. Seja qual for o resultado, os primeiros recursos, tanto da defesa quanto do Ministério Público, devem ser feitos ao próprio TRF4. Mas existe ainda uma outra possibilidade, a do pedido de vista, quando um dos desembargadores precisa de mais tempo para analisar o caso. Se isso acontecer, o trabalho é interrompido e a decisão adiada para uma próxima sessão. Nós vamos relembrar agora os detalhes do processo em que o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula em primeira instância. É o caso do triplex de Guarujá, no litoral paulista.
A primeira denúncia desse caso foi feita pelo Ministério Público de São Paulo em março de 2016. A Justiça de São Paulo considerou que a suspeita estava vinculada com o esquema de propina da Petrobras e transferiu o caso para o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância. O condomínio onde fica o triplex, em Guarujá, litoral paulista, foi lançado em 2003 pela Cooperativa Habitacional dos Bancários. A defesa diz que, na época, Dona Marisa Letícia comprou uma cota de participação no condomínio. A Bancop enfrentou problemas financeiros e, em 2009, a construtora OAS assumiu a obra. Em fevereiro de 2014, o então presidente da OAS, Léo Pinheiro, apresentou o apartamento triplex a Lula e à ex-primeira-dama. Na denúncia apresentada em setembro de 2016, a Força-Tarefa da Lava Jato afirmou que a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma de um triplex no condomínio. Segundo o Ministério Público, o dinheiro veio de um caixa geral de propina ligado a 3 contratos da OAS com a Petrobras. Lula virou réu em 20 de setembro de 2016 e foi condenado em 12 de julho de 2017 a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Na sentença, o juiz Sérgio Moro analisou documentos, perícias, notas fiscais, depoimentos de testemunhas e de delatores. Moro lembrou que a reforma do triplex incluiu a instalação de um elevador privativo e a compra de eletrodomésticos, o que, segundo o juiz, são características de uma reforma personalizada para atender a cliente específico. O juiz citou perícias feitas em documentos apreendidos no apartamento de Lula, com rasuras na identificação da unidade habitacional e na palavra triplex. Desde o início, havia intenção oculta de aquisição do apartamento 174A, que tornou-se posteriormente o apartamento 164A triplex. Para condenar Lula, Moro levou em conta trechos de dezenas de depoimentos. Um dos principais foi o do então presidente da OAS, Léo Pinheiro, que está preso. Ele é réu na ação e por isso prestou depoimento. Eu tinha orientação para não colocar a venda que pertenceria à família do presidente. O ex-presidente e a família dele pagou algum valor desde 2009, 2010, relativamente a esse apartamento, de uma forma... Não. Lula foi o último a ser ouvido nesse processo e negou as acusações. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. O juiz Moro concluiu que do montante da propina acertada no acerto de corrupção, cerca de R$2 milhões, consubstanciado na diferença entre o pago e o preço do apartamento triplex e no custo das reformas, foram destinados como vantagem indevida ao ex-presidente Lula. Foi a primeira vez na história que um ex-presidente do Brasil foi condenado por crimes comuns. Os advogados de Lula apresentaram um recurso à segunda instância em Porto Alegre com 5 pontos principais. O primeiro argumento da defesa é que os valores usados para a reserva, construção e reforma do triplex não vieram dos 3 contratos da OAS com a Petrobras. Os advogados citam o próprio Sérgio Moro, que, ao responder um dos questionamentos da defesa sobre a sentença, escreveu: "Esse juízo jamais afirmou na sentença, ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente." Os advogados dizem que isso afasta a competência do juízo para processar e julgar o feito. No segundo argumento, os advogados de Lula afirmam que Moro negou pedidos de perícias, impedindo a produção de provas. A defesa queria saber, por exemplo, a origem do dinheiro usado na obra do condomínio onde fica o triplex. Os advogados afirmam que nos crimes de lavagem de dinheiro, a principal ferramenta para sua apuração é a rastreabilidade dos valores. No terceiro ponto, a defesa alega que a acusação julgada por Moro não é a mesma apresentada na denúncia do MPF. Segundo a defesa, Lula foi acusado de ser proprietário do triplex, mas foi condenado por ter recebido a oferta do apartamento. No quarto item, os advogados questionam a condenação de Lula por corrupção passiva, sem que fosse apontada qualquer vantagem indevida solicitada ou recebida por ele em razão do cargo de presidente. Segundo os advogados, sem identificar um ato de ofício como causa da suposta vantagem indevida, o juiz teve que recorrer a atos de ofício indeterminados.
No último argumento, os advogados alegam que Sérgio Moro usa como única base real para a condenação a narrativa isolada do Corréu Léo Pinheiro, acerca de um fantasioso Caixa Geral de Propinas e a afirmada compensação com os valores relativos à aquisição e reforma. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul apresentou um parecer rebatendo os 5 pontos apresentados pelos advogados do ex-presidente. O procurador Maurício Gueron afirmou que a defesa de Lula faz uma interpretação equivocada da sentença e que o juiz Sérgio Moro concluiu mesmo que estava na denúncia, que o recebimento do triplex está intrinsecamente relacionado ao recebimento de propinas dos contratos oriundos da Petrobras. O MPF afirma ainda que o juiz Sérgio Moro não diz na sentença que os valores obtidos pela OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento de vantagem indevida ao ex-presidente. De acordo com o procurador, o argumento da defesa em nada servirá para demonstrar que o imóvel não pertencia ao réu, pois o que a denúncia afirma é o recebimento do apartamento como parte da propina destinada ao ex-presidente Lula, e não que o apartamento foi construído com valores oriundos deste ou daquele contrato. Em conversas com jornalistas, a acusação dá como exemplos diversos casos envolvendo outras empresas que pagaram propina para a obtenção de contratos da Petrobras, mas com dinheiro próprio, muitas vezes em contas no exterior, e não com o dinheiro que receberiam do contrato. Por fim, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul requer aumento da pena para Lula. Nessa fase do processo não há mais produção de provas. Os desembargadores do TRF4 vão tomar uma decisão com base nos argumentos apresentados pelas defesas e pela acusação. Nas alegações apresentadas ao tribunal, os advogados de Lula fizeram 11 pedidos. Entre eles, a nulidade do processo, a absolvição do ex-presidente e o reconhecimento da prescrição dos crimes. E em caso de nova condenação, também querem que Lula possa recorrer em liberdade. O TRF4 já afirmou que, mesmo condenado, o ex-presidente só poderá ser preso depois que todos os recursos forem julgados em Porto Alegre. Seja qual for o resultado do julgamento do recurso do ex-presidente Lula na segunda instância, vai ter impacto direto na eleição presidencial. Se ele for absolvido, claro, o caminho para a candidatura fica livre. Mas se a condenação for mantida, as hipóteses são várias. A lei da ficha limpa, sancionada em junho de 2010 pelo próprio Lula quando era presidente, estabelece, de acordo com a Constituição Federal, os casos de ineligibilidade que visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. A lei, que nasceu de uma grande iniciativa popular, prevê no artigo 1º, inciso 1, a linha E, ineligibilidade por 8 anos para os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. O TRF4, que julgará amanhã o recurso de Lula contra a sua condenação, é um órgão colegiado. Assim, se condenado pelo TRF4, depois de apreciados todos os recursos nesse tribunal e em tribunais superiores, segundo a lei da ficha limpa, Lula estaria inelegível, ou seja, não poderia ser candidato. Entre os vários crimes previstos na lei que impedem alguém de ser candidato estão aqueles contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e todos os praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Mas na hipótese de que seja mantida a condenação de Lula, o placar da decisão será fundamental. Se não for por unanimidade, há tantos recursos que esses talvez não estejam julgados antes do processo eleitoral. Nesse caso, Lula disputaria a eleição sub judice. Se os desembargadores decidirem por unanimidade amanhã, os recursos no TRF4 são bem menos numerosos e Lula, neste caso, estaria inelegível. Mas nada é simples como parece. A própria lei da ficha limpa admite recursos contra a condenação.
Em seu artigo 26, a linha C diz que o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas poderá, em caráter cautelar, suspender a ineligibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, ou seja, a perda do prazo por ocasião da interposição do recurso. Isso quer dizer que Lula terá de recorrer ao STJ assim que os recursos no TRF4 forem julgados e, ao mesmo tempo, pedir ao STJ a suspensão da ineligibilidade. Se ele não fizer isso, perde o prazo para tentar suspender temporariamente o impedimento e o registro provavelmente será negado pela Justiça Eleitoral. Mas, se ele ganhar a liminar, o processo passa a ser prioritário e o STJ terá de julgá-lo com grande rapidez em definitivo. Lula e seus advogados terão que decidir se apressar o julgamento no STJ é bom ou mal para as intenções do ex-presidente. Mesmo que Lula seja condenado, o PT poderá requerer o registro da candidatura dele. Caberá então à Justiça Eleitoral decidir se o ex-presidente pode ou não ser candidato. Mas se a condenação no TRF4 for unânime e Lula não conseguir uma decisão favorável nos tribunais superiores, aí sim ele é barrado pela lei da ficha limpa. Mesmo assim, existe a possibilidade de que ele recorra ao Supremo Tribunal Federal. Este jurista, ex-ministro do TSE, afirma: tudo vai depender do resultado dos julgamentos e dos recursos de que Lula dispõe. A partir da condenação de um órgão colegiado, a inelegibilidade está caracterizada. Mas o condenado vai tentar, provavelmente, os recursos que a legislação permite. Se ele obtiver em algum desses recursos, ainda que seja uma medida liminar, uma cautelar, que suspenda os efeitos da condenação, a inelegibilidade fica afastada. Se ele não obtiver sucesso nos recursos, a inelegibilidade permanece caracterizada. Da decisão da Justiça Eleitoral, dependendo do grau que se estiver, também cabe recurso para as instâncias superiores para tentar reverter ou, no caso de uma impugnação, impedir uma candidatura. Além do ex-presidente Lula, outros políticos já anunciaram suas pré-candidaturas. 2 políticos se lançaram como pré-candidatos do PSDB. Arthur Virgílio, atual prefeito de Manaus, foi deputado e senador pelo Amazonas. Ele quer que a escolha seja por prévias, o que ainda não está decidido. Geraldo Alckmin, presidente do partido, cumpre o 4º mandato como governador de São Paulo. Também confirmou que é pré-candidato para a disputa pela presidência da República. Já tentou se eleger presidente em 2006. O senador Álvaro Dias, do Podemos, que já foi governador do Paraná, também se lançou pré-candidato. Ciro Gomes é o pré-candidato do PDT. Foi governador do Ceará e ministro nos governos Itamar Franco e Lula. Também foi deputado federal e prefeito de Fortaleza. Já disputou a presidência da República 2 vezes. O senador pelo Distrito Federal Cristóvão Buarque, do PPS, pretende disputar a presidência pela 2ª vez. Foi governador e ministro da Educação do primeiro governo Lula. Outro pré-candidato é o senador Fernando Collor, do PTC. Ele foi eleito presidente e sofreu impeachment depois. O deputado Jair Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, também já anunciou sua pré-candidatura. É militar da reserva e deputado federal há 7 mandatos. A deputada estadual Manuela Dávila é a pré-candidata do PCdoB do Rio Grande do Sul. Ela já foi deputada federal. Marina Silva, do Rede Sustentabilidade, também anunciou que vai disputar pela 3ª vez a presidência da República. Ela foi senadora pelo Acre por 3 mandatos e ministra do Meio Ambiente do governo Lula. Também se lançaram pré-candidatos Valéria Monteiro, do PMN, José Maria Imael, do PSDC, João Amoedo, do Partido Novo e Levi Fidelix, do PRTB. Desde a semana passada, a gente tem repetido um convite para que você conte para todos os brasileiros aqui na tela da Globo o que espera do futuro, nesse ano em que o país vai eleger um novo presidente. E de todos os cantos do Brasil, nós começamos a receber milhares de vídeos. A gente pediu que a gravação fosse feita num lugar bem representativo de onde você vive. Aí teve gente que fez selfie na frente de um cenário que simboliza a cidade. Teve gente que preferiu mandar o recado de um lugar com algum problema,
porque considera que esse lugar com esse problema é o que representa a sua cidade. Tá valendo? Quem escolhe o cenário é você. A gente separou alguns exemplos que chegaram para mostrar que não tem mistério nenhum. É uma selfie, mas com a câmera assim, ó, na horizontal. Meu nome é Décio Boff. O meu é Maicon Todo. Somos de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Queremos um Brasil assim, limpo, transparente e pacífico. Sou Jorge Luiz, do Jardim Noia, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Eu quero um Brasil sem covardia, sem sofrimento, sem miséria. Nesse mundo, se todo mundo fizesse um pouquinho, talvez o mundo não fosse tão imundo. Falo de Caruaru, o que eu desejo para o futuro do meu Brasil, que a educação e a saúde seja prioridade. O meu é Maria, o que eu desejo para o futuro do Brasil é salário digno para nossos professores, um Brasil sem corrupção. Aqui em Minas Novas, Minas Gerais, né? Aqui quem tá falando é o Zé Júlio e eu não quero mostrar beleza nenhuma não. Aí a pergunta é, que país que eu quero para mim? Eu quero um país que o dinheiro da gente não fica jogado fora, fazendo esse asfalto colado de cuspe aqui não, porque isso aqui tá uma vergonha. Para ter a oportunidade de representar a sua cidade aqui, na tela da Globo, de ter a sua voz ouvida, é só mandar o vídeo para a gente. Você encontra toda a orientação de como gravar na nossa página na internet ou no site g1.com.br/Brasil que eu quero. Olha, amanhã, quarta-feira, o Jornal Nacional vai começar mais cedo. É às 8 da noite, horário de Brasília. 8 da noite. E ainda hoje tem Jornal da Globo por aqui. É logo depois de estar no ar. Boa noite. Boa noite, até amanhã. É por isso que Porto Alegre deve acordar e dormir com a chuva aí nessa quarta-feira. O dia inteiro deve ficar molhado também lá na faixa norte da região nordeste. Pode chover bastante em Natal, em Fortaleza, em São Luís. Chuva que está na conta aí da ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical, que é o encontro dos chamados ventos alísios, que vêm do hemisfério norte e do sul. Quando eles se encontram aí, eles levantam o ar e surgem as nuvens de chuva. E esse fenômeno pode ajudar a aumentar a chuva em parte do Nordeste nos próximos 3 meses. A previsão climática indica que deve chover 45% a mais do que o normal nessa faixa aqui em azul mais escuro, na faixa norte. Já nesta área aqui, esse azul intermediário, a gente tem chuva dentro da normalidade e no azul mais claro, chuva abaixo da média. Mas é bom lembrar que mesmo a chuva mais animadora prevista para o norte do Nordeste não deve ser suficiente não para recuperar os reservatórios. Dos 516 monitorados lá pela Agência Nacional de Águas, 325 estão com volume abaixo de 30%. Agora, no centro-oeste, em grande parte do norte e do sudeste, a previsão amanhã, Renata, é daquelas pancadas que chegam à tarde, são isoladas às vezes, mas podem ser bem fortes. E as temperaturas, Maju? Que ô calor, hein? Olha, é calorão, mas eu vou começar com as mais baixas do país amanhã, que estão concentradas lá em áreas da região Nordeste. Olha só, 28 graus em João Pessoa, 29 em Fortaleza, Manaus na região Norte com 31 graus, chuva o dia todo nestas capitais, agora 32 em Brasília, 34 em São Paulo e 39 aí no Rio de Janeiro. Capitais fortes candidatas aquele dia com sol pela manhã, calorão à tarde, Renata, e pancadão aí entre a tarde e a noite. Até amanhã, Maju. Até amanhã. 3 pessoas vão responder pelo naufrágio que matou 19 pessoas na Bahia em agosto do ano passado. Segundo a Marinha, o engenheiro naval e o dono da empresa proprietária da lancha foram negligentes e o piloto foi considerado imprudente. A lancha fazia a travessia Mar Grande-Salvador quando virou. 120 pessoas estavam a bordo. O inquérito vai ser encaminhado ao Tribunal Marítimo, que não tem prazo para concluir o processo. Os indiciados têm 10 dias para apresentar a defesa prévia ao tribunal. A Polícia Civil, a Polícia Federal e a Força Aérea investigam a queda de um helicóptero que prestava serviço para a TV Globo no Recife, hoje cedo. 2 pessoas morreram e uma terceira foi internada em estado grave. O tempo estava nublado e chovia. O helicóptero transmitia imagens ao vivo da orla do Recife.
Às 5 horas e 50 minutos da manhã, o Globocop saiu do hangar, que fica de esquema de segurança para protestar contra o presidente americano. Enquanto líderes divergem sobre diferentes formas de lidar com a globalização, a preocupação do Brasil é com a própria imagem. É preciso reforçar a confiança na economia brasileira. Foi o que já começou a fazer hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, num encontro com investidores. O ano passado existia o interesse, como sempre, um país estava já começando a dar sinais de melhora e etc. Agora não, é uma situação onde se consolidou uma trajetória de recuperação, de crescimento. O maior desafio caberá ao presidente Michel Temer, que discursa amanhã no Fórum Econômico Mundial pela primeira vez. Há 4 anos, um presidente brasileiro não era ouvido em Davos. Ao chegar ao hotel onde está hospedado em Zurique, Temer se mostrou confiante. Nossa esperança aqui é que os investidores que aqui estejam, se interessem cada vez mais pelo Brasil e possam levar capitais para lá. A seguir, Porto Alegre no centro das atenções da política. O TRF julga amanhã o recurso do ex-presidente Lula contra a condenação no caso do triplex de Guarujá. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar amanhã o recurso do ex-presidente Lula. E isso mudou a rotina de Porto Alegre. Desde cedo, manifestantes favoráveis ao ex-presidente Lula já se reuniam em frente à Assembleia Legislativa Gaúcha. A ex-presidente Dilma participou do ato. À tarde, mais uma manifestação, reunindo CUT, MST e movimentos populares. Muitos manifestantes chegaram de ônibus de outras cidades e vão ficar acampados em Porto Alegre. A Polícia Militar não divulgou o número de participantes, mas segundo os organizadores, eram mais de 70 mil pessoas. O ex-presidente Lula viajou de São Paulo para participar da manifestação. Eu não vou falar do meu processo. Não vou falar da justiça. Primeiro, porque eu tenho advogados competentes que já provaram minha inocência. Segundo, porque eu acredito que aqueles que vão votar deverão se ater aos autos do processo e não às convicções políticas de cada um. A cerca de 5 quilômetros dali, manifestantes contra o ex-presidente pediam a confirmação da sentença do juiz Sérgio Moro. Na véspera do julgamento do recurso, já está quase tudo preparado. Ao meio-dia de hoje, todo o quarteirão onde está o tribunal foi isolado. Ele fica no centro histórico da capital gaúcha, cercado por outro... Porque eu tenho advogados competentes que já provaram minha inocência. Que aqueles que vão votar deverão se ater aos autos do processo e não às convicções políticas de cada um. A cerca de 5 quilômetros dali, manifestantes contra o ex-presidente pediam a confirmação da sentença do juiz Sérgio Moro. Na véspera do julgamento do recurso, já está quase tudo preparado. Ao meio-dia de hoje, todo o quarteirão onde está o tribunal foi isolado. Ele fica no centro histórico da capital gaúcha, cercado por outros prédios públicos que tiveram expediente suspenso. Amanhã só entrarão no TRF4 pessoas credenciadas e funcionários diretamente ligados à sessão. São cerca de 250 jornalistas brasileiros e 43 correspondentes de 11 países, em 3 áreas destinadas à cobertura do julgamento. Autoridades poderão assistir à transmissão simultânea de uma sala na vice-presidência do tribunal. Do lado de fora, a segurança conta com cerca de 3.500 policiais militares, civis, rodoviários e agentes da Força Nacional. Policiamento reforçado também nos locais destinados aos manifestantes, tanto a favor quanto contra o ex-presidente Lula, que ficarão em áreas separadas da cidade. O julgamento do recurso de Lula vai ser feito pela 8ª turma, formada por 3 desembargadores federais. Ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. O presidente da turma, Leandro Paulsen, abre a sessão às 8h30 da manhã.
Em seguida, o relator, desembargador João Pedro Gebran Neto, faz a leitura de um resumo do processo. Na sequência, o procurador do Ministério Público Federal, Maurício Guerum, responsável pela acusação, tem 30 minutos para falar. Depois, os advogados vão ter até 15 minutos cada um para defender os seus clientes. A partir daí, os desembargadores começam a votar. Primeiro, Gebran Neto, relator, depois Leandro Paulsen e, por último, Vitor Laus. Eles podem absolver o ex-presidente, manter a sentença do juiz Sérgio Moro, diminuir ou aumentar a pena de 9 anos e 6 meses de prisão. Além de Lula, os advogados de defesa recorreram contra a condenação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e do ex-diretor da área internacional da empreiteira, Agenor Franklin Magalhães Medeiros. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que foi absolvido em primeira instância, quer a retirada do nome no processo. Já o Ministério Público Federal, além de pedir o aumento da pena do ex-presidente Lula, recorreu contra as absolvições de 3 ex-executivos da OAS. Paulo Roberto Gordilho, Roberto Moreira Ferreira, o Maurício Guerum, responsável pela acusação, tem 30 minutos para falar. Depois, os advogados vão ter até 15 minutos cada um para defender os seus clientes. A partir daí, os desembargadores começam a votar. Primeiro, Gebran Neto, relator, depois Leandro Paulsen e, por último, Vitor Laus. Eles podem absolver o ex-presidente, manter a sentença do juiz Sérgio Moro, diminuir ou aumentar a pena de 9 anos e 6 meses de prisão. Além de Lula, os advogados de defesa recorreram contra a condenação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e do ex-diretor da área internacional da empreiteira, Agenor Franklin Magalhães Medeiros. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que foi absolvido em primeira instância, quer a retirada do nome no processo. Já o Ministério Público Federal, além de pedir o aumento da pena do ex-presidente Lula, recorreu contra as absolvições de 3 ex-executivos da OAS, Paulo Roberto Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ionamini. Seja qual for o resultado, os primeiros recursos, tanto da defesa quanto do Ministério Público, devem ser feitos ao próprio TRF4. Mas existe ainda uma outra possibilidade, a do pedido de vista, quando um dos desembargadores precisa de mais tempo para analisar o caso. Se isso acontecer, o trabalho é interrompido e a decisão adiada para uma próxima sessão. Nós vamos relembrar agora os detalhes do processo em que o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula em primeira instância. É o caso do triplex de Guarujá, no litoral paulista. A primeira denúncia desse caso foi feita pelo Ministério Público de São Paulo em março de 2016. A Justiça de São Paulo considerou que a suspeita estava vinculada com o esquema de propina da Petrobras e transferiu o caso para o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância. O condomínio onde fica o triplex, em Guarujá, litoral paulista, foi lançado em 2003 pela Cooperativa Habitacional dos Bancários. A defesa diz que, na época, Dona Marisa Letícia comprou uma cota de participação no condomínio. A Bancop enfrentou problemas financeiros e, em 2009, a construtora OAS assumiu a obra. Em fevereiro de 2014, o então presidente da OAS, Léo Pinheiro, apresentou o apartamento triplex a Lula e à ex-primeira-dama. Na denúncia apresentada em setembro de 2016, a Força-Tarefa da Lava Jato afirmou que a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma de um triplex no condomínio. Segundo o Ministério Público, o dinheiro veio de um caixa geral de propina ligado a 3 contratos da OAS com a Petrobras. Lula virou réu em 20 de setembro de 2016 e foi condenado em 12 de julho de 2017 a 9 anos e meio de prisão por erros relativos à aquisição e reforma. O Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul apresentou um parecer rebatendo os 5 pontos apresentados pelos advogados do ex-presidente. O procurador Maurício Guerum afirmou que a defesa de Lula faz uma interpretação equivocada da sentença e que o juiz Sérgio Moro concluiu o mesmo que estava na denúncia, que o recebimento do triplex está intrinsecamente relacionado ao recebimento de propinas dos contratos oriundos da Petrobras. O MPF afirma ainda que o juiz Sérgio Moro não diz na sentença que os valores obtidos pela OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento de vantagem indevida ao ex-presidente. De acordo com o procurador,
O argumento da defesa em nada servirá para demonstrar que o imóvel não pertencia ao réu, pois o que a denúncia afirma é o recebimento do apartamento como parte da propina destinada ao ex-presidente Lula, e não que o apartamento foi construído com valores oriundos deste ou daquele contrato. Em conversas com jornalistas, a acusação dá como exemplos diversos casos envolvendo outras empresas que pagaram propina para a obtenção de contratos da Petrobras, mas com dinheiro próprio, muitas vezes em contas no exterior, e não com o dinheiro que receberiam do contrato. Por fim, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul requer aumento da pena para Lula. Nessa fase do processo não há mais produção de provas. Os desembargadores do TRF4 vão tomar uma decisão com base nos argumentos apresentados pelas defesas e pela acusação. Nas alegações apresentadas ao tribunal, os advogados de Lula fizeram 11 pedidos. Entre eles, a nulidade do processo, a absolvição do ex-presidente e o reconhecimento da prescrição dos crimes. E em caso de nova condenação, também querem que Lula possa recorrer em liberdade. O TRF4 já afirmou que, mesmo condenado, o ex-presidente só poderá ser preso depois que todos os recursos forem julgados em Porto Alegre. Seja qual for o resultado do julgamento do recurso do ex-presidente Lula na segunda instância, vai ter impacto direto na eleição presidencial. Se ele for absolvido, claro, o caminho para a candidatura fica livre. Mas se a condenação for mantida, as hipóteses são várias. A lei da ficha limpa, sancionada em junho de 2010 pelo próprio Lula quando era presidente, estabelece, de acordo com a Constituição Federal, os casos de ineligibilidade que visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. A lei, que nasceu de uma grande iniciativa popular, prevê no artigo 1º, inciso 1, a linha E, ineligibilidade por 8 anos para os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial coletivo. Se condenado pelo TRF4, depois de apreciados todos os recursos nesse tribunal e em tribunais superiores, segundo a lei da ficha limpa, Lula estaria inelegível, ou seja, não poderia ser candidato. Entre os vários crimes previstos na lei que impedem alguém de ser candidato estão aqueles contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e todos os praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Mas na hipótese de que seja mantida a condenação de Lula, o placar da decisão será fundamental. Se não for por unanimidade, há tantos recursos que esses talvez não estejam julgados antes do processo eleitoral. Nesse caso, Lula disputaria a eleição sub júdice. Se os desembargadores decidirem por unanimidade amanhã, os recursos no TRF4 são bem menos numerosos e Lula, neste caso, estaria inelegível. Mas nada é simples como parece. A própria lei da ficha limpa admite recursos contra a condenação. Em seu artigo 26, a linha C, diz que o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas poderá, em caráter cautelar, suspender a ineligibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, ou seja, a perda do prazo por ocasião da interposição do recurso. Isso quer dizer que Lula terá de recorrer ao STJ assim que os recursos no TRF4 forem julgados e, ao mesmo tempo, pedir ao STJ a suspensão da ineligibilidade. Se ele não fizer isso, perde o prazo para tentar suspender temporariamente o impedimento e o registro provavelmente será negado pela Justiça Eleitoral. Mas, se ele ganhar a liminar, o processo passa a ser prioritário e o STJ terá de julgá-lo com grande rapidez em definitivo. Lula e seus advogados terão que decidir se apressar o julgamento no STJ é bom ou mal para as intenções do ex-presidente.
Mesmo que Lula seja condenado, o PT poderá requerer o registro da candidatura dele. Caberá então à Justiça Eleitoral decidir se o ex-presidente pode ou não ser candidato. Mas se a condenação no TRF4 for unânime e Lula não conseguir uma decisão favorável nos tribunais superiores, aí sim ele é barrado pela lei da ficha limpa. Mesmo assim, existe a possibilidade de que ele recorra ao Supremo Tribunal Federal. Este jurista, ex-ministro do TSE, afirma: tudo vai depender do resultado dos julgamentos. Pedro Gebran Neto faz a leitura de um resumo do processo. Na sequência, o procurador do Ministério Público Federal, Maurício Gueron, responsável pela acusação, tem 30 minutos para falar. Depois, os advogados vão ter até 15 minutos cada um para defender os seus clientes. A partir daí, os desembargadores começam a votar. Primeiro, Gebran Neto, relator. Depois, Leandro Paulsen e, por último, Vitor Laus. Eles podem absolver o ex-presidente, manter a sentença do juiz Sérgio Moro, diminuir ou aumentar a pena de 9 anos e 6 meses de prisão. Além de Lula, os advogados de defesa recorreram contra a condenação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, e do ex-diretor da área internacional da empreiteira, Agenor Franklin Magalhães Medeiros. O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que foi absolvido em primeira instância, quer a retirada do nome no processo. Já o Ministério Público Federal, além de pedir o aumento da pena do ex-presidente Lula, recorreu contra as absolvições de 3 ex-executivos da OAS, Paulo Roberto Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Ionamini. Seja qual for o resultado, os primeiros recursos, tanto da defesa quanto do Ministério Público, devem ser feitos ao próprio TRF4. Mas existe ainda uma outra possibilidade, a do pedido de vista, quando um dos desembargadores precisa de mais tempo para analisar o caso. Se isso acontecer, o trabalho é interrompido e a decisão adiada para uma próxima sessão. Nós vamos relembrar agora os detalhes do processo em que o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula em primeira instância. É o caso do triplex de Guarujá, no litoral paulista. A primeira denúncia desse caso foi feita pelo Ministério Público de São Paulo em março de 2016. A Justiça de São Paulo considerou que a suspeita estava vinculada com o esquema de propina da Petrobras e transferiu o caso para o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância. O condomínio onde fica o triplex, em Guarujá, litoral paulista, foi lançado em 2003 pela Cooperativa Habitacional dos Bancários. A defesa diz que, na época, Dona Marisa Letícia comprou uma cota de participação no condomínio. A Bancop enfrentou problemas financeiros e, em 2009, a construtora OAS assumiu a obra. Em fevereiro de 2014, o então presidente da OAS, Léo Pinheiro, apresentou o apartamento triplex a Lula e à ex-primeira-dama. Na denúncia apresentada em setembro de 2016, a Força-Tarefa da Lava Jato afirmou que a OAS pagou propina a Lula por meio da reserva e reforma de um triplex no condomínio. Segundo o Ministério Público, o dinheiro veio de um caixa geral de propina ligado a 3 contratos da OAS com a Petrobras. Lula virou réu em 20 dados. A deputada estadual Manuela Dávila é a pré-candidata do PCdoB do Rio Grande do Sul. Ela já foi deputada federal. Marina Silva, do Rede Sustentabilidade, também anunciou que vai disputar pela 3ª vez a presidência da República. Ela foi senadora pelo Acre por 3 mandatos e ministra do Meio Ambiente do governo Lula. Também se lançaram pré-candidatos Valéria Monteiro, do PMN, José Maria Imael, do PSDC, João Amoedo, do Partido Novo e Levi Fidelix, do PRTB. Desde a semana passada, a gente tem repetido um convite para que você conte para todos os brasileiros aqui na tela da Globo o que espera do futuro, nesse ano em que o país vai eleger um novo presidente. E de todos os cantos do Brasil, nós começamos a receber milhares de vídeos. A gente pediu que a gravação fosse feita num lugar bem representativo de onde você vive. Aí teve gente que fez selfie na frente de um cenário que simboliza a cidade. Teve gente que preferiu mandar o recado de um lugar com algum problema, porque considera que esse lugar com esse problema é o que representa a sua cidade. Tá valendo? Quem escolhe o cenário é você. A gente separou alguns exemplos que chegaram
para mostrar que não tem mistério nenhum. É uma selfie, mas com a câmera assim, ó, na horizontal. Meu nome é Décio Boff. O meu é Maicon Toldo. Somos de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Queremos um Brasil assim, limpo, transparente e pacífico. Sou Jorge Luiz, do Jardim Noia, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Eu quero um Brasil sem covardia, sem sofrimento, sem miséria. Nesse mundo, se todo mundo fizesse um pouquinho, talvez o mundo não fosse tão imundo. Falo de Caruaru, o que eu desejo para o futuro do meu Brasil, que a educação e a saúde seja prioridade. O meu é Maria, o que eu desejo para o futuro do Brasil é salário digno para nossos professores, um Brasil sem corrupção. Aqui em Minas Novas, Minas Gerais, né? Aqui quem tá falando é o Zé Júlio e eu não quero mostrar beleza nenhuma não. Aí a pergunta é, que país que eu quero para mim? Eu quero um país que o dinheiro da gente não fica jogado fora, fazendo esse asfalto colado de cuspe aqui não, porque isso aqui tá uma vergonha. Para ter a oportunidade de representar a sua cidade aqui, na tela da Globo, de ter a sua voz ouvida, é só mandar o vídeo para a gente. Você encontra toda a orientação de como gravar na nossa página na internet ou no site g1.com.br/Brasil que eu quero. Olha, amanhã, quarta-feira, o Jornal Nacional vai começar mais cedo, é às 8. Muitas vezes em contas no exterior e não com o dinheiro que receberiam do contrato. Por fim, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul requer aumento da pena para Lula. Nessa fase do processo não há mais produção de provas. Os desembargadores do TRF4 vão tomar uma decisão com base nos argumentos apresentados pelas defesas e pela acusação. Nas alegações apresentadas ao tribunal, os advogados de Lula fizeram 11 pedidos. Entre eles, a nulidade do processo, a absolvição do ex-presidente e o reconhecimento da prescrição dos crimes. E em caso de nova condenação, também querem que Lula possa recorrer em liberdade. O TRF4 já afirmou que, mesmo condenado, o ex-presidente só poderá ser preso depois que todos os recursos forem julgados em Porto Alegre. Seja qual for o resultado do julgamento do recurso do ex-presidente Lula na segunda instância, vai ter impacto direto na eleição presidencial. Se ele for absolvido, claro, o caminho para a candidatura fica livre. Mas se a condenação for mantida, as hipóteses são várias. A lei da ficha limpa, sancionada em junho de 2010 pelo próprio Lula quando era presidente, estabelece, de acordo com a Constituição Federal, os casos de ineligibilidade que visam proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. A lei, que nasceu de uma grande iniciativa popular, prevê no artigo 1º, inciso 1, a linha E, ineligibilidade por 8 anos para os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. O TRF4, que julgará amanhã o recurso de Lula contra a sua condenação, é um órgão colegiado. Assim, se condenado pelo TRF4, depois de apreciados todos os recursos nesse tribunal e em tribunais superiores, segundo a lei da ficha limpa, Lula estaria inelegível, ou seja, não poderia ser candidato. Entre os vários crimes previstos na lei que impedem alguém de ser candidato estão aqueles contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, e todos os praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Mas na hipótese de que seja mantida a condenação de Lula, o placar da decisão será fundamental. Se não for por unanimidade, há tantos recursos que esses talvez não estejam julgados antes do processo eleitoral. Nesse caso, Lula disputaria a eleição sub júdice. Se os desembargadores decidirem por unanimidade amanhã, os recursos no TRF4 são bem menos numerosos e Lula, neste caso, estaria inelegível.